Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada aos que estão chegando. Estou aqui acompanhando no Facebook todas as pessoas que estão chegando. Que bênção que já tem muitas pessoas aí preparadas, só prontas para ouvir sobre esse assunto tão importante que a gente tem para falar. Em breve eu já vou compartilhar aqui com vocês com quem são as nossas palestrantes, né? Já agradecer grandemente a Clarianda e a Marivanda que estão aqui com a gente para que a gente possa falar sobre esse assunto tão importante, né? Então, já dando um oi aqui para o pessoal que está com a Ana, a Rochelle, Cíntia, Gionei, Daiane, Renata. Enquanto a gente está nesse início, eu peço que você que já está assistindo possa estar compartilhando esse vídeo, né? Compartilha com os grupos de pais que você conhece, de professores, de amigos. É muito importante que todos nós possamos nos engajar na causa e compartilhar. Vai lá, posta no Instagram, chama o pessoal aqui para o Facebook, para que a gente possa juntos assistirmos essa live, saber o que essas pessoas tão estudiosas e tão dedicadas com essa causa têm a compartilhar com a gente. Davi acabou de entrar, está aqui assistindo conosco. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal ir chegando. Guria, se vocês quiserem dar oi aí, dar um bem-vindo a todos, vocês fiquem à vontade enquanto nós aguardamos um pouquinho o pessoal. Isso aí, gente. Então vamos compartilhando, né? Eu peço para quem já está aqui, está assistindo aqui conosco, compartilhar esse vídeo com os grupos que você tem. Esse assunto que nós vamos falar, ele é rodeado por tabus, né? Muitas pessoas não falam sobre esse assunto, finge que isso não existe na nossa sociedade, mas isso não é verdade. É um assunto muito presente. E esse ano a gente teve aí uma situação, né? Que agravou esse assunto, que fez com que todo mundo percebesse que, opa, ele está presente, ele vive na minha sociedade. A sociedade que eu, que vocês e que todas as crianças estão, é uma sociedade rodeada por este perigo. Por isso da importância de estarmos aqui falando sobre esse assunto. Eu quero apresentar para vocês as nossas palestrantes, a Clariana Oliveira, que está aqui conosco. A Clariana, ela é pesquisadora em desenvolvimento infantil, ela está lá nos Estados Unidos, em Harvard, estudando nesse momento, se capacitando, né, Clary, e tendo aí uma bagagem de envolvimento com as crianças, com muito conteúdo para nos apresentar, para compartilhar com a gente, para que a gente também possa pôr em prática, né? Nós temos também a Marivanda Ló, que é psicóloga clínica, pós-graduada em comportamento social e saúde, e ela tem experiência de mais de 6 anos com crianças de vulnerabilidade social. Ela trabalhou em casas lares, em breve elas vão compartilhar sobre isso conosco também. Então, mais uma vez, eu dou oi para aqueles que estão chegando, Josiel, Adriana, o Gian, e peço que vocês compartilhem aí com as pessoas, né? Nós, da Igreja Batista da Comunhão, tivemos a ideia de lançar este tema, mas a gente quer que seja para a comunidade, a gente quer que atinja mais pessoas. Então, compartilhe. Em 2 minutos nós vamos estar iniciando. Então, tem 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando e para que você possa estar compartilhando essa live com mais pessoas. Vou compartilhar aqui também. Muito obrigada pela presença de quem já está aqui, né? Eu acredito que quem vem para essa palestra já tem um entendimento de que isso é importante, já tem um entendimento de que precisamos falar sobre isso, né? E nós precisamos ter essa iniciativa, ter essa coragem, ter essa ousadia também, porque, como foi falado, é um assunto que não é falado. Então, precisa, sim, de ousadia para estar aqui, para ouvir sobre isso, para falar sobre isso, para que a gente possa mudar as crianças que a gente tem, mudar as gerações que estão vindo aí, né? Raquel, seja bem-vinda também. Para nós iniciarmos, então, vamos iniciar com a apresentação das palestrantes.
Eu sou Carol de Lima e estou aqui representando o Ministério com Crianças da Igreja Batista da Comunhão. Agradecer toda a igreja por entender também a necessidade desse evento. E vamos começar orando, né? Porque a gente não pode fazer diferença na vida de ninguém, mas Jesus pode, ele usa pessoas e ele disse: tragam a mim os pequenos, né? Ele disse: tragam a mim as crianças. Então, que a gente possa levar as crianças a Deus, que são inocentes da forma como elas são. Então, vamos orar. Jesus, obrigada por esse dia, obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelas pessoas que estão ouvindo, Pai. Obrigada pelas pessoas que estão palestrando também. Que o Senhor guie cada coisa que vem acontecer aqui. Que o Senhor guie as palavras, que o Senhor guie os equipamentos e que o teu nome seja honrado, Pai. Que tudo que esteja acontecendo aqui seja para te engrandecer. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então, pessoal, qualquer coisa, qualquer problema, vocês vão nos comunicando aqui no Facebook, tá? Através dos comentários. Tem também aí o meu número de WhatsApp aparecendo. Vocês podem mandar mensagem com dúvidas. A gente já vai esclarecendo dúvidas. Vai ter um espaço legal aí para isso. Então, Clary, vou convidar você aí para começar se apresentando para nós, falando um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa noite para todos, todo mundo que está se juntando a nós nessa noite tão especial para falar de um assunto tão importante. Eu queria agradecer o convite da Igreja Batista da Comunhão, né, o convite da Carol e de todo o grupo, né, para estar aqui essa noite compartilhando com vocês. Para mim é um prazer, né, mesmo estando tão longe, né, Deus proporcionou esse momento para eu conseguir, né, passar um pouco do que eu venho estudando, que eu venho trabalhando. Eu sou formada em enfermagem, né? Eu sou enfermeira, tenho uma formação aí de mais de 10 anos quase já, estudando saúde pública, epidemiologia. Eu vim para os Estados Unidos para aprofundar os meus estudos em desenvolvimento da criança, e aqui eu tive oportunidades incríveis também de trabalhar com crianças em situações de vulnerabilidade, né? Trabalhando com terapia familiar, indo nas casas das crianças que estão apresentando algum problema de desenvolvimento, e aí eu consegui ver, né, um contexto diferente aqui nos Estados Unidos, mas também que não é tão diferente, né, em relação ao abuso infantil, comparando ao Brasil. Também nesses anos aqui eu tive a oportunidade de conhecer outros países e outras culturas, então eu faço pesquisas em países, né, na África, na Ásia, e desenvolvendo programas para que os pais, né, trabalhar a parentalidade positiva, para evitar, né, a violência, para a gente conseguir fazer de uma forma preventiva a violência na infância. Então, estou aqui muito agradecida por estar essa noite com vocês. Vão mandando suas perguntas, participem. E se tem alguém que você sentir no coração de compartilhar, também convide para essa live para estar conosco. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Então, Mari, agora compartilha um pouquinho com a gente. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Como a Carol falou, é um assunto que é muito sério e que realmente as pessoas têm medo de falar, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por medo de tocar em algo que talvez não possa dar conta, né? Então, eu estou muito agradecida, né, pelo convite. Também agradecer o Cadu, a Gisélia, que eu sei que foram eles que me indicaram aí, né, pelo meu conhecimento, meu trabalho, enfim, a experiência que eu tive nas Casas Lar, onde a gente, infelizmente, atende muitos casos de abuso sexual, né, na infância e na adolescência. Então, é algo que realmente está latente e é preciso ser falado para ser prevenido, enfim, como a Clariana falou, é algo que está, né, urgindo aí para que seja trabalhado e para que a gente possa tratar as nossas crianças e prevenir, né, para que não aconteça. Também agradecer o pessoal da Batista da Comunhão, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo pessoal aí, pela igreja, né, o Davi, são pessoas que estão sempre buscando trazer assuntos dessas questões sociais, né, para que a igreja tenha um papel mais ativo, né, nessas situações, nesses casos, e eu tenho uma admiração muito grande,
né, pela Batista da Comunhão, que não tem medo, né, de trazer esses assuntos à tona. Eu já fui em várias palestras e saí de lá muito enriquecida, né, com pessoas de peso realmente que entendem, né, do assunto que era abordado. Então, só gratidão mesmo, e me sentindo honrada de poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né, para que realmente nós possamos somar, né, aí na luta e na proteção da infância e da juventude. Obrigada, Mari, obrigada, Clara, obrigada por estarem aqui. Bom, gente, já temos uma pergunta aqui, nós vamos falar sobre ela. O que é abuso infantil? Né? Então, vamos começar apresentando esse tema. O que é abuso infantil? Por que é importante saber o que é abuso infantil e por que é importante evitar? Né? Por que é importante estarmos preparados para evitar? Tu quer falar, Clariana? Pode começar. Não, pode começar, Mari. Pode começar que eu complemento. Uhum. Tá. Então, normalmente as pessoas têm dúvida, né, o que é um abuso sexual infantil, né? Mas, ou então as pessoas pensam que para configurar abuso sexual infantil tem que haver o ato, né, de uma relação sexual. Gente, isso não, hoje em dia a lei, né, enfim, traz bem claro que não é preciso que realmente aconteça o ato, né? Então, abuso sexual infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual ela não compreende completamente, uma vez que não está preparada em termos de seu desenvolvimento, né? Depois a Clariana vai trazer um outro esclarecimento também do que é abuso sexual, mas você mostrar os órgãos sexuais para uma criança configura abuso sexual. Você mostrar figuras, filme, fotos de pessoas sem roupa, enfim, todo ato que acaba estimulando seja um ato libidinal para a criança, né? Onde ela não consentiu, onde ela não entende o que está acontecendo, né? Com aquela situação. Às vezes só o passar a mão, né, já configura, ou a criança também visualizar uma cena de ato sexual, também configura abuso, né? Aí vocês vão dizer, mas de repente o pai e a mãe estão em casa e a criança... Não é disso que estamos falando, né? Mas foi proposital, colocou a criança nessa situação, e aconteceu mais de uma vez, né? Porque a gente entende que, de repente, essas pessoas adultas estão colocando a criança nessa situação, não é algo que aconteceu por acaso, enfim, na família. E ainda assim, quando acontecer por acaso, é preciso tratar isso com a criança, né? Porque toda criança que presencia um ato sexual, para ela é uma violência, ela não entende que é um ato, muitas vezes, de amor, de uma relação sexual, é um ato de amor. Para a criança que não entende, ela não está com a sua maturidade para entender isso, para ela isso configura uma violência e pode causar trauma, sim. Mari, eu gostaria de adicionar também, né, a questão que tu falou, né, muito bem, na verdade, tu deu uma explicação muito completa, mas só aprofundar um pouquinho na questão também, tu falou das imagens, né, das fotos, então também a questão de utilizar imagens de criança, mostrar a imagem para a criança, né, pedir para a criança tirar uma foto, né, enviar, tudo isso, né, é tratado como a violência sexual, né, então é muito importante a gente ficar atento, né, se você receber uma imagem, se você vê alguma imagem, enviarem alguma imagem para vocês, tem que fazer, né, a denúncia, porque só de ter recebido a imagem, se você não fizer uma denúncia, se você receber uma imagem, por exemplo, de uma criança, né, de uma forma sexualizando a criança, e você não fazer a denúncia, você vai ser conivente e pode pagar, né, por isso como crime, né, porque é crime esse compartilhamento dessas imagens. Então, é bem importante a gente ficar atento, né, pode não ser com a nossa criança, pode ser com outra criança, pode ser a gente recebe tantas coisas hoje em dia nas mídias sociais, então é importante a gente estar de olho e qualquer, né, imagem que você receber, qualquer informação que você receber, né, que estão usando a criança a fins, né, sexualizando a criança, né, é considerado crime e uma violência.
Obrigada, gurias. E por quê? Por que que a gente precisa evitar? O que que isso pode causar numa criança, né? Ah, que só... Porque muitas vezes se tem a ideia construída no Brasil de que é como a Mari falou, que é só o ato do estupro. Mas não é. Por que que não é? Por que que outras coisas também prejudicam a infância da criança? Posso ir? Ok? Sim, pode. Então, pessoal, é muito importante entender as consequências, né, não só do ato sexual em si, mas qualquer violação, né, da criança, de uma forma, né, como a Maria mencionou, a forma de mostrar órgãos, né, uma coisa que a gente, qualquer forma de defraudação dessa criança, a gente pode gerar consequências muito sérias, né, na saúde da criança, na saúde física, na saúde mental, às vezes consequências imediatas que a gente consegue ver no desenvolvimento da criança, né, no momento que isso está acontecendo, mas isso também pode ter reflexos na vida adulta, né? Então, a criança, ela pode desenvolver, né, problemas psíquicos, ela pode desenvolver uma depressão, ela pode ter problemas, né, no desenvolvimento, como a fala, e até regressão de outras marcos de desenvolvimento, né, como desenvolvimento até às vezes motor, né, então é importante a gente ficar de olho, né, no impacto que tem, porque se você notou isso no seu filho, né, que ele alcançava, né, ele estava se desenvolvendo, né, normalmente, ele estava alcançando, né, os marcos, né, normalmente, e a gente vê alguma regressão, isso pode significar que alguma coisa está errada, né? Então é importante a gente ficar de olho. Quer complementar, Mari, alguma coisa mais? Sim, a Clariana falou muito bem, né? Eu vou entrar um pouquinho na minha área, que são as questões psi, né? Então, as pessoas acreditam que muitas vezes um transtorno mental, ele só pode acontecer quando acontece uma violência, quando acontece algo mais significativo, ou está no DNA da pessoa. Sim, nesses casos também acontece, só que o abuso sexual infantil, ele traz consequências muito profundas na criança, além de ficar uma ferida aberta. Tem crianças que não conseguem seguir na sua área cognitiva, e as áreas que mais são afetadas quando acontece o abuso sexual, dentro ali da literatura que a gente, né, acaba pesquisando, e também o que eu pude perceber no dia a dia do meu trabalho nas casas-lar, a questão cognitiva é na matemática e na linguagem. Outras áreas também, mas principalmente na área da matemática e da linguagem. Então, normalmente, pesquisas mostram que crianças e adolescentes que foram abusados sexualmente ou, né, enfrentaram alguma situação traumática na questão sexual, eles trazem uma dificuldade enorme na questão da escrita e da matemática, né? Eles não conseguem avançar, né? Porque a mente deles fica sendo perpetuada ali a questão da cena, do trauma, né? Eles não conseguem se liberar para que a mente e a psique deles se fixem nessas outras questões, que seriam aprendizagem, né? Outra questão que eu acho muito importante trazer é a questão da automutilação. Normalmente, adolescentes e crianças que passam por abuso sexual ou por alguma situação traumática nessa área, eles praticam a automutilação, né? É uma forma de que a dor externa possa tamponar a dor interna, que é a questão do trauma do abuso. Então, eles acabam cortando o próprio corpo, para que a dor na carne, né, a dor física, seja maior do que a dor psíquica, né, do sofrimento de ter passado por uma situação dessa. E adicionando, Mari, isso, agora você estava falando, fez lembrar de uma pesquisa que eu fiz recentemente com adolescentes e adultos jovens de 15 a 24 anos, e eu fiz uma análise, né, de diversas formas de violência, né, tanto a violência sexual, violência física, a exposição à violência na comunidade,
e as crianças que elas tinham sido abusadas sexualmente, os adolescentes que eles tinham sido abusados sexualmente, eles tinham um risco maior de 8 vezes maior do que o resto da população que não tinha sido abusado para suicídio. Agora, se eu não me engano, acho que era 4 ou 5 vezes maior para uso de substâncias químicas, e também um risco maior para desenvolver sintomas depressivos. Então, olha, e essas crianças estavam reportando, né, poderia ter sido em qualquer fase da vida, né, esse abuso, né, eles eram adolescentes, a maioria deles estavam respondendo em relação à infância deles. Então, foi bem interessante ver esses resultados e ver o impacto, né, que às vezes, a longo prazo, né, não só a criança, mas o impacto que vai ter na vida desse adolescente, na vida dele como adulto jovem, como adulto. Então, me fez lembrar dessa pesquisa que eu estava fazendo recentemente. Muito obrigada pelos dados, gurias. Vou para a próxima pergunta já, tá? Acontece só com famílias de vulnerabilidade? Onde pode ocorrer? Quais os locais mais comuns em que isso acontece? Comumente, quem é o agressor? Bom, Carol, bem importante essa pergunta, né? Porque é em qualquer classe social, né? Em qualquer família também, né? Pode acontecer, não é só família rica, não é só família pobre, não é só em famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Não, as pesquisas mostram que em qualquer faixa etária, em qualquer nível social pode acontecer o abuso sexual, né? Então, uma questão também que é bem importante falar, que muitas vezes acontece dentro da própria família, né? Eu sei que a nossa live é para instruir os pais, mas eu quero falar também para professores, porque normalmente a maioria das denúncias vem das escolas. Toda a rede de proteção está preocupado com essa questão da pandemia e as crianças fora da escola, né, dentro de casa. Então, é onde se detectava mais, né, a questão do abuso, principalmente com o olhar do professor para aquele aluno, né? Então, o professor, ele via que o comportamento da criança ou do adolescente estava fugindo da normalidade que ele vinha apresentando. Como a Clariana falou, né, estava vindo num desenvolvimento dentro do normal e, de repente, começou a apresentar comportamentos atípicos, né, comportamentos disfuncionais. Então, opa, já acende uma luzinha vermelha, o professor já fica alerta, está acontecendo algo. E como que o professor detecta isso? Quando o professor tem uma proximidade com esse aluno, o aluno acaba confiando nele e acaba contando. Então, isso não precisa ser só na escola com o professor, né? Normalmente a gente está rodeado de crianças onde o pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um vizinho, né, percebe que a criança está apresentando um comportamento atípico, né? Uma coisa que denuncia muito a questão do abuso, que é clássico, né? Mas, claro, vamos ter cuidado, né? E ver se realmente é a questão da enurese noturna, né? Normalmente, crianças, adolescentes que são abusados, normalmente, não estou dizendo que é sempre, é via de regra, mas na maioria das vezes eles apresentam enurese noturna, né, a questão também de não segurar, não reter as fezes, né, então isso também denuncia a questão, né, do abuso. Esses dias uma amiga que é professora, esses dias não, antes da pandemia, ela vinha observando também esses comportamentos, né, numa aluna de não conseguir segurar o xixi, também as fezes, e aí ela me mandou uma mensagem me perguntando, né, eu disse, olha, dá uma atenção para essa aluna, né, então a gente tem que estar alerta, né. Outra coisa que eu acho muito importante é esclarecer, mulheres também cometem abuso sexual, não é só homens, né,
Então, a gente tem muitos e muitos casos de mulheres que praticam abuso sexual. Então, às vezes, eu não deixo meu filho, minha filha com o vizinho, mas deixo com a vizinha, né? A gente vai falar um pouquinho também dessas questões, mas a mulher também comete abuso sexual, né? Eu já tive vários relatos de meninos e meninas que né, relataram a questão de ter sido abusado por mulheres e não por homem, né? E também, importante falar, a questão me fugiu agora. Estava lembrando para falar algo bem importante nesse sentido de que mulheres também abusam. Me fugiu. Clariana, tu quer dar uma complementadinha? Se eu lembrar, daí eu trago novamente. Complementando, né, Mari, que você estava falando, os dados do Disque 100, né, que é o canal, né, de denúncias de violações de direitos humanos que a gente tem no Brasil. Eu estava vendo os dados de 2019 e eles mostram exatamente isso que tu estava falando, que a maioria das ocorrências que tinham sido referidas para o Disque 100 eram, né, as pessoas que estavam cometendo a violência eram de dentro de casa, tipo, como o pai e a mãe, ou era alguém próximo, né, da família. Então, a maioria, né, a prevalência maior era de pessoas que estavam no contexto próximo da criança, né, não é um desconhecido, né, alguém que não tinha uma porcentagem, mas era pequena de outras pessoas. E, né, geralmente, né, tinha também a mesma coisa que você estava falando, não só homens como mulheres também, perpetuando. Claro, a maioria ainda homens, e de um nível socioeconômico de classe média, né? Então a gente sempre pensa, nossa, de repente isso acontece numa população mais vulnerável, uma população mais pobre, e na verdade não, né? Isso está em todos os contextos, todas as classes sociais, todas as raças, né? Todas as idades, então por isso que é muito importante a gente estar atento, pessoal, porque né, para nós prevenirmos, né, ficar atento às pessoas que estão ao redor da criança. Eu lembrei, só um pouquinho, Carol, eu lembrei o que eu ia falar, quando eu estava falando ali da questão que mulheres também abusam, eu tinha recebido num grupo, a Polícia Federal já estava investigando um grupo no WhatsApp, né, para te ver como eles estão bem audaciosos. E era um grupo onde mulheres relatavam, era horrível, sabe? Assim, as mensagens, mulheres falando que as suas filhas já estavam crescendo e começando a ficar na idade e que elas já não aguentavam mais esperar para começar a usar essa filha como objeto sexual, né? Então, para mim, por exemplo, que trabalhei dentro de Casalar, protegendo, cuidando dessas crianças, eu confesso para vocês que eu fico chocada e muito enojada de ver as mensagens libidinais, né, de baixo calão, assim. Então, às vezes a gente acha que isso não existe, gente, isso existe sim. E aí a importância de nós protegermos as nossas crianças. Esses dias eu vi o Face de um amigo e ele estava brincando com a filhinha, uma cena inocente, ele passando talquinho e ela peladinha, né? Eu vi faz pouco, acho que foi um pouco antes da live, né? Mas uma vontade de ligar para ele e dizer, tira essa imagem da tua filha daí, porque os pedófilos usam exatamente essas imagens. Às vezes os pais colocam na maior inocência, né? Mas tem muita gente, muitos pedófilos, né, e pedófilas, né, que acabam pegando essas imagens para usar na internet, enfim, para ficarem, né, enfim, se excitando e praticando o ato libidinal com essas imagens, né. Gurias,
Quero agradecer, tá chegando várias perguntas, obrigada a participação do pessoal aí. As perguntas são justamente aqui pelo WhatsApp, justamente porque a gente não está divulgando o nome, você pode ficar bem à vontade na pergunta que você for fazer, não vai ser divulgado quem está fazendo a pergunta, nem nome, nem nada, pode ficar bem à vontade na sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta, que eu acho que é muito importante e que todo mundo, de alguma forma, tem essa dúvida. Como explicar preventivamente esse tema para as crianças em cada faixa etária? O que falar, o que não falar, como agir, falo demais, falo de menos, como falar dessa situação, né, em cada faixa etária? Então, pessoal, é muito importante, né? Assim que a criança é pequenininha, a gente já pode começar a instruir ela, a gente já pode começar a falar para ela. É claro, vai depender muito do quanto a criança ela entende ainda, da forma que a gente vai usar nossa linguagem. A gente pode usar o lúdico, né? Tem muitos pais que dão nomes, né, engraçados para as partes íntimas, mas é importante a gente falar desde que a criança começa, né, que ela já está entendendo ali por 3, 4 aninhos, né, você está dando banho nela, por exemplo, já começar a explicar, né, pedir licença quando for limpar as partes íntimas, assim que ela já conseguir limpar ela mesma, já começar a limpar as partes íntimas, né, para o pai, para a mãe, enfim, para o cuidador que está dando o banho dela, não ficar tocando nas partes íntimas, toda vez pede licença para ela, que assim vai criar, né, esse respeito, né, essa noção para ela que esse é um órgão que só ela pode tocar. Né? Então, ele é muito pequenininho, já começou a falar, já está entendendo, você já pode, durante o banho, né, aproveitar, explicar, né, falar que ali é só ele que pode tocar. Se acontecer de alguém tocar para falar para a mamãe, né, falar para o papai, falar para o cuidador, né, responsável pela criança, mas é muito importante. Assim, a criança ela vai crescendo, né, ela vai desenvolvendo, né, a fala, o entendimento dela, e a gente pode começar, né, a falar mais claramente para a criança, não tem problema nenhum. Você não vai estar estimulando o seu filho, superestimulando o seu filho, é muito importante a conversa, né, abrir esse espaço para a conversa, para a criança se sentir segura, né, em falar com você, em tirar as dúvidas dela, né, então é importante, né, prevenir para não ter que remediar. E outra coisa também é, claro, você não precisa, toda vez que vai dar banho, lembrar isso, né, com a criança, ficar falando toda vez, né, exaustivamente. Mas é importante começar a falar, né, e ficar atento, né, para mostrar para a criança que aquela área é só ela que toca, né, é só ela que cuida. Bom, a Clariana falou muito bem, né, nessa questão aí de como falar para a criança. Eu acho que a gente tem que sempre falar a verdade, né? Claro, ali tendo atenção com a faixa etária da criança, né? Mas falar a verdade. Uma questão que eu acho bem importante, como a Clariana falou, é dar nome para as partes, né? Alguns preferem dar vagina, pênis, pepequinha, enfim. E dizer para a criança que aquelas coisas bem básicas, que ninguém pode mexer no corpinho dela, o corpinho é dela, né? Uma coisa que eu acho importante, porque a Clariana já falou bastante dessa questão, uma coisa que eu acho importante falar é que o adulto, ele tem uma dificuldade de aceitar e de... aqui a minha bateria não tá carregando. Se eu sumir, a Clariana dá conta aí. Na verdade, os pais, enfim, a sociedade como um todo, eles não querem admitir que a criança, o corpo da criança, ele é dotado de áreas erógenas, né? É que nem o bebezinho, você tá trocando o bebezinho, as fraldinhas, você troca no penizinho dele para limpar, ou na vagina da nenezinha, né? O nenê fica com o penizinho duro, né? Porque ele não sabe que estão tocando o pênis dele, ele sentiu uma sensação prazerosa. E o corpinho da criança tem sensações prazerosas quando é tocada a parte do corpo deles, principalmente quando é tocado de forma delicada, porque às vezes as pessoas pensam que o abuso sexual é algo traumático,
né, que pega a força. Gente, não, o pedófilo ele é muito estratégico, ele dá docinho, ele dá balinha, ele faz a criança ou adolescente se sentir especial, né, e ele vai chegando sorrateiramente. Então, é sim falar para a criança, não aceite bala, não aceite carona, não, né, não deixe ninguém tocar no teu corpinho é teu, adulto ou outra criança não pode tocar, você também não pode tocar as partes íntimas e nem deixar os outros tocar. Tem, como a Clariana falou, tem N materiais aí hoje em dia que é disponibilizado na internet, tem, depois nós vamos deixar ali no final, né, a Carol vai deixar as dicas. Tem um que é muito usado hoje em dia é o Pipo e Fifi, que tem para todas as idades, tem Pipo e Fifi para bebê, né, para ir trazendo a questão, né, de não permitir que toque no seu corpinho, e quando a criança trazer a situação, né, ou perceber, que nem nós estávamos falando, dá credibilidade para a criança. E outra, fale para o seu filho ou para a sua filha de uma forma que, se isso acontecer, eles se sintam na liberdade de contar para você. Eles não tenham medo de ser repreendido, enfim, né, de alguma forma o pai e a mãe achar. Nós estávamos conversando, eu e a Clariana e a Carol, antes de começar, que normalmente as crianças que nós atendemos e adolescentes que foram abusados, de alguma forma eles achavam que eles tinham culpa, né, daquilo ter acontecido e muita vergonha. Em algum momento eles achavam que eles tinham uma parte de culpa para aquilo ter acontecido. E a gente sabe que não, que o adulto pedófilo ou abusador, ele é muito, ou abusadora, né, como nós estávamos falando, ele é muito estratégico na maneira dele agir, né, e dizer para a criança, se algum dia acontecer, a pessoa te ameaçar de matar teu pai, tua mãe, porque normalmente eles ameaçam de fazer algo de mal para a pessoa que a criança mais ama, que a criança, né, que é a forma de calar. Diga para o seu filho e para a sua filha, não acredite, o pai e a mãe estão aqui para proteger, ou a professora, porque a gente sabe que muitas vezes o abuso vem, né, de dentro da própria casa, né, um avô, um vodrasto, um padrasto, um pai, uma mãe também abusam. Então, que possa estar alertando dessa forma, deixando a criança ou adolescente à vontade e com segurança para contar. Muito obrigada, gurias, por essas colocações. Até uma pergunta que chegou agora é o quão próximo, né? Vocês trouxeram um registro de que a maior parte do abuso vem de pessoas próximas. Mas o quão próximo? E a Mari acabou de falar, né? Às vezes até um pai, uma mãe, o vô, o padrasto, a madrasta, o tio-avô, o vizinho que fica com a criança na terça-feira, na quarta-feira, o namorado da mãe, porque pai e mãe são separados. Então, a babá. assim, a babá, né? Então, assim, todos os locais em que tem uma criança e um adulto, existe uma oportunidade, né? Então, a criança ela precisa estar preparada para saber como lidar se essa oportunidade chegar até ela. É muito fácil uma oportunidade de ter um adulto e uma criança sem que ninguém esteja vendo, né? Claro, nas escolas aí, por isso que a escola infantil trabalha com 2 adultos em cada sala de aula, 2 ou mais sempre, né? Por esses cuidados preventivos. Pode falar. Carol, eu queria adicionar, né, que até a gente estava comentando mais cedo, que por isso, né, é importante a gente ter uma conexão e um relacionamento com a nossa criança. Por isso é importante a gente ter um tempo de qualidade diário, desligar nosso celular, desligar a televisão e interagir com essa criança. Porque só assim a gente vai notar. Só assim no meio da brincadeira, porque não é assim a criança, né? Pode acontecer da criança chegar no dia, mamãe, aconteceu isso. Mas às vezes é no meio de uma brincadeira, ela começa a fazer brincadeiras mais sexuais, né? Fazer algumas coisas que não é da idade dela, começa a apresentar um comportamento diferente. Então é muito importante, pessoal. Tenha um tempo de qualidade com seus filhos, seja ele pequenininho, seja ele adolescente, sentem e conversem e criem essa relação de proximidade. Para quando acontecer algum problema, ele se sentir seguro, né? Eu confio na minha mãe, eu confio no meu pai, eu confio no meu cuidador, ele vai me ajudar. E assim também vai te ajudar a notar essa diferença, porque às vezes a gente está falando uma coisa muito superficial, nossa, mas como assim o desenvolvimento da criança?
é a base, né? É o que você está vendo. A criança vem se desenvolvendo e ela começou a regredir. E isso a gente só vai conseguir ver se a gente tiver um relacionamento, se a gente conhecer a nossa criança, nosso filho, nossa filha. Muito bom, muito boa observação, né? Como os pais não estão mais aí tão presentes quanto deveríamos estar para reconhecer quando nosso filho precisa de ajuda. Vamos para a próxima pergunta. Como identificar se a criança passa ou passou por algum abuso? Sinal, sintoma? Então, Carol, era exatamente como eu estava falando, né? A questão da criança, ela às vezes começa com umas brincadeiras mais sexuais, né? Que não é apropriado para a idade dela. Ou às vezes até coisas, né? Que a Mari mencionou, né? Que a pessoa começa a fazer xixi na cama, começa a ter problema de dormir, né? Ou tá dormindo muito, ou começa a ter muito pesadelo durante a noite. A criança fica mais quieta, né? Mais introspectiva. A gente começa a perceber que a criança ela mudou também o padrão, né, da alimentação, às vezes ela não está querendo comer, ou pelo contrário, começa a comer muito para tentar lidar com aquele problema interno que ela não consegue lidar. Também na hora que a gente estiver dando banho na criança, observar se tem alguma marca no corpo dela, né, se tem algum sangramento, algum hematoma, é sempre importante a gente estar de olho, né? E também a questão do desenvolvimento, como eu já estava falando. Então, a criança está falando, né, normal, e ela para de falar. Né? A criança estava caminhando normal e ela parou de caminhar. Né? Ela começa a regredir no comportamento, ou começa com, a gente chama aqui nos Estados Unidos, né, de baby behavior, né, que é o comportamento do bebê. A criança, ela começa, né, ela é maiorzinha, mas ela começa a regredir naquele comportamento e apresentar um comportamento mais de criança, sabe? Tentando conseguir mais a atenção do pai, da mãe, né, do cuidador dela. Então é importante a gente estar atento, né? Às vezes na escola mesmo, aquela criança começa a ser mais agressiva, né? Começa a ficar aquela criança que a gente chama de difícil. Sempre quando a criança está apresentando algum comportamento assim, de querer chamar atenção, um comportamento mais difícil, ou às vezes ficou muito introspectiva, a gente precisa ligar o nosso botão de alerta. Precisa, ó, tem alguma coisa que não tá certo. Às vezes a gente fala, nossa, mas que criança mal educada, o que é isso? Não, pessoal, liguem o botão de alerta, tem alguma coisa aí, né? Cheguem mais próximo da criança, conversem, criem esse espaço para a criança falar, né? Para a criança poder se abrir, o que está acontecendo. Se a criança é muito bebezinho, eu recebo muito essa pergunta, né? Ah, mas meu filho, ele é muito pequenininho, ele é um bebê, ele é uma criança, como é que eu posso descobrir se tem alguma coisa acontecendo? Pessoal, usem as artes, né? Sentem com a criança e pintem com ela e observem o que ela está pintando, né? Se tem desenhando alguma coisa, né? Algum desenho muito esquisito. Às vezes até acontece da criança desenhar bonecos, né? Com órgãos genitais grandes, né? Algo que geralmente a criança desenha, né? A cabecinha, o corpinho, as perninhas, o bracinho, né? Então a criança adiciona algo a mais num desenho que não, né, não é apropriado, não faz sentido, né? Para a idade dela. Então, usar o lúdico, né? Esses livros que a gente vai deixar para vocês depois de recomendação, muito importante, né? Para ler com a criança, ensinar, né? Para usar esse lúdico, a historinha, né? Para ensinar a criança né, a identificar se está sendo abusada e para se proteger contra, né, o abuso, o abusador. Ótimo, obrigada, Clary. E outra questão também às vezes a criança ela regressa, por quê? Porque ela falou, mas para com isso. Tu que se, isso aí foi tu que fez, não fizeram você, foi você que fez, né? E aí a criança começa a ficar introspectiva. Ela teve as oportunidades, ela falou e ela foi negada, que tem tudo a ver com a questão que a Clary falou do relacionamento. Dê espaço para a criança poder se abrir sobre esse assunto. No momento que ela for fechada, o medo dela, a culpa dela só vai aumentar, né? Então, pensa no coração da criança. Se ela está falando isso, o que está acontecendo no coração dela para ela estar falando isso, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. Não culpabilizar, né, Carol? Às vezes daí o adolescente vai lá abrir, a criança, né, vai abrir para o pai, para a mãe, mas eu te falei para não ir na casa do vizinho sem me avisar, eu te falei para não ir, não sei. Tô supondo, tá, pessoal? Mas, tipo assim, sabe aquela acusação?
Por isso que eu falo, criar esse espaço, né, de aceitação, esse espaço para a criança falar o que está no coraçãozinho dela. E isso para tudo, né, pessoal? A gente está falando aqui um negócio super sério, mas a gente precisa criar esse espaço na vida da nossa criança sempre, para tudo, que ela se sinta à vontade para ela falar o que está acontecendo, e a gente, de uma forma muito gentil, a gente vai redirecionar essa criança, né, para criar esse espaço, essa confiança. A Mari voltou aí, eu não sei se a Mari quer adicionar alguma Como que eu coisa, boto Mari. o áudio? Já estamos te escutando, Mari. Estão me escutando? Aham, já estamos te escutando. Ah, então tá. Desculpa, eu perdi a pergunta, porque acabou caindo aqui o computador e eu estou pelo celular agora. Não tem problema, que bom que tu conseguiu voltar. Eu já vou falar sobre a próxima pergunta, já recebi várias perguntas falando sobre isso e que também tem a ver com isso que nós comentamos, que é quando uma criança faz em outra criança. Isso é retratado como abuso? Quando um adolescente faz algo em uma criança ou quando a idade são similares. Como lidar? Isso é retratado como abuso? Bom, posso falar um pouquinho. Na verdade, o que hoje em dia o pessoal trabalha muito que é um termo que é usado muito, eles chamam de jogos sexuais, né? Quando entre adolescentes da mesma idade, crianças da mesma idade, mas como psicóloga, eu digo que aí também já mora um alerta. Por que essa criança, numa idade tão pequena, ela está despertando para isso? Pode ser curiosidade? Pode. Por exemplo, tem crianças que manipulam o próprio pênis, né? Por quê? Porque descobriu que tem um penizinho, que tem uma vagina e mexeu e sentiu uma sensação prazerosa, que é o que eu estava explicando antes. E isso pode acontecer. Não quer dizer que essa criança, né, tenha sido abusada sexualmente. Mas quando a criança começa, mas daí o pai e a mãe observando, conversa, explica, a criança cessa, né? Ou se continua, enfim, vai trabalhando e tende a cessar. Só que quando a criança continua apresentando isso, mas de uma forma que tu percebe que não é comportamento de uma criança, tu percebe que é algo de adulto, que a criança está reproduzindo um comportamento adulto, tem que ficar alerta, né? Porque pode ser que essa criança ou esse adolescente, né, esteja sendo abusado. Mas quando é da mesma idade, pode ser a curiosidade, pode estar despertando para a sua própria sexualidade. Mas para tudo isso, gente, tem o diálogo. É como a Clariana disse, quando você é próximo da sua criança, do seu filho, do seu adolescente, existe essa liberdade, essa confiança de poder estar perguntando, né, trazendo, enfim. Agora, quando a coisa ultrapassa, né, essa linha, esse limite, é porque algo pode estar acontecendo, né? Por que essas crianças estão se tocando? Né? Pode ser só curiosidade? Pode, mas pode ser que não. Então, é como a Clariana disse e eu tinha dito antes, a gente tem que estar próximo e perguntar, conversar, ter um bom diálogo, né? Para a gente poder entender o porquê que esse comportamento está vindo à tona, né? Pode ser que sejam duas crianças que precisam ser tratadas, né? Uma criança que passa por um abuso começa a reproduzir, porque a criança, ela aprende através da reprodução, ela vê e reproduz o que ela vive. Então, pode ser que tenhamos aí também um caso de duas crianças que precisam ser tratadas. Por isso é importante dos nossos filhos estar preparados, para se um amiguinho chegar, opa, mas a mamãe disse que isso não pode, né? Não sei, Clara, se tu quer complementar alguma coisa. Não, exatamente isso, Carol. É isso que eu estava pensando, né? Às vezes às vezes são as duas crianças que estão se passando por uma situação de abuso, né? Então começa com esse comportamento, né? Com a sexualização, né, mais aflorada. Então é importante a gente estar de olho e observar o comportamento da nossa criança. E exatamente, sempre isso, a conversa, né?
criar esse espaço, né, para a criança conversar e você receber e conseguir trabalhar isso, né? Gente, já vou para a próxima pergunta, então. Como agir quando identificar algo em comum em seus filhos ou em outras crianças ou em outras crianças? Bom, eu acho que a gente já trouxe, assim, um pouco dessa questão, né, Clariana? De estar próximo, né, de poder conversar. Mas as pessoas, quando percebem, ficam assustadas e não sabem como agir, né? Por exemplo, na escola, quando a professora percebe que essa criança está com comportamento, ou chega machucada, ou se queixando de dor, às vezes nas partes íntimas, né? É complicado, o professor, né, fica assustado. Ah, o que que eu vou fazer? E se não for, né, vai estragar a minha relação com a família, né? Existem órgãos, né, próprios para se fazer essas denúncias. Essas denúncias podem ser anônimas, né? Você não precisa se identificar. E muitas vezes a pessoa pensa assim, bah, mas eu tenho que ir a fundo e ter certeza se isso está acontecendo. Muitas vezes a pessoa ir a fundo e tentar ter a certeza pode colocar ela em situação de risco e a própria criança, né? Então, aonde você teve uma desconfiança, né? E tu vai ter medo, né? Muita gente relata, ah, mas é só uma desconfiança, de repente eu vou trazer uma situação terrível para esse pai, para essa mãe, de repente não está acontecendo isso realmente, né? Mas ainda assim, precisa se fazer a denúncia, porque pode ser que não esteja acontecendo, mas pode ser que esteja acontecendo, e daí nós não estamos protegendo essa criança, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, recebe uma denúncia, seja de abuso sexual, negligência, violência ou maus tratos, eles vão até o local para averiguar ver se realmente está acontecendo o que foi denunciado, né? Então, se realmente estiver acontecendo, o papel do Conselho Tutelar é proteger essa criança, né? Muitas vezes até tirando, né, ali do convívio familiar. Ou muitas vezes dando para uma família extensa, um tio, um avô e uma avó, enfim, para que essa criança ou esse adolescente saia da situação de risco, né? Até no final da live a Carol vai colocar aí alguns contatos, né, de órgãos que podem estar sendo notificados, né? Muitas vezes, gente, eu quero dar um alerta, muitas vezes o abuso acontece dentro do seio familiar e às vezes é o pai que está abusando da criança e esse pai é o que sustenta a casa. E às vezes a mãe não quer denunciar porque vai perder o sustento, né? Quem vai sustentar a casa? É triste, mas acontece, né? Então, por isso a importância, muitas vezes, de denunciar, né? Não deixar passar batido. Eu acho que o medo, ele paralisa muito as pessoas, né? E a gente não pode ter medo de proteger as crianças, né? Não sei se a Clariana quer completar com mais algo nesse sentido. Não, exatamente. De repente é uma coisa que você pode evitar, né, de se transformar em algo pior ainda. De repente você é a pessoa que está mais próxima da criança e pode ajudar. Então não tenha medo de denunciar, né? Porque o Conselho Tutelar, os órgãos responsáveis, eles vão investigar, né, a fundo. Então, se você notar qualquer sinal, se você perceber, né, denuncie, né, ligue, né, tanto para o Conselho Tutelar, né, para o Disque 100, a gente vai deixar depois disponível os órgãos, né, que você pode fazer essa denúncia, mas é muito importante, pessoal, porque às vezes, de repente, se você trabalha, às vezes, com criança, né, você é professora, você trabalha, né, no Ministério Infantil, às vezes, de repente, é você, né, vai ser a única pessoa que vai poder ser a voz daquela criança que está sofrendo, né, às vezes os pais não estão percebendo, às vezes então, a criança já passa por uma negligência também dentro de casa. Então, é muito importante, pessoal, para a gente cortar, né, esse ciclo e poder tratar essa criança o quanto antes, né? Tratei crianças já que a criança era abusada desde pequenininha
e a pessoa, né, que trabalhava com ela só foi se dar por conta, né, depois que a criança já estava com 5 anos, ia trabalhando com aquela família, né, enfim, por muito tempo, e o peso que a pessoa carregou foi muito grande. Então, eu acho importante, notou alguma coisa, né, vá, denuncie, investigue, né, fale com o órgão responsável para fazer essa investigação, porque é muito importante, né, a gente ajudar os pequenos, ter a voz deles, tratar o quanto antes essa criança. Isso aí, gente, já tá aparecendo no telão ali o momento dos contatos, anote o contato, tem o Disque 100, tem todos esses contatos também que está aparecendo no momento. Bom, algumas perguntas, já falamos sobre isso, mas eu vou falar também aqui para a gente complementar. Qual a orientação mais adequada para incentivar a criança a contar sobre uma possibilidade de abuso? Então, como a gente já falou, a questão do relacionar-se, do relacionamento, de criar um ambiente de confiança em que a criança vai conseguir se abrir, né? E sem julgamento, sem culpa. Lembrando que a culpa, que a sensação de peso, de culpa é muito grande. Então, evite esse sentimento. Mas, gurias, vocês querem complementar mais alguma coisa? Sim, eu acho. Pode falar, Pode ir, Mari. Clariana. Eu acho importante, como nós falamos ali, o relacionamento é algo que faça com que a criança se sinta segura. Ela só vai contar se ela se sentir segura e protegida, né? Senão ela não vai contar. Mas existem algumas técnicas, né? Mas se você se sentir inseguro, né? De você estar percebendo, enfim, que é pai, que é mãe, existem profissionais que são capacitados, né? Para fazer essa caminhada junto com você, né? Existem aí psicólogos, né? Capacitados para fazer esse trabalho, né? Mas se você não tem condições, ou enfim, né, de Caxias tem algumas instituições que fazem esse trabalho, o Instituto Filhos, né, tem um trabalho maravilhoso nessa área. Enfim, tem várias maneiras, né, instituições aí, locais e profissionais que podem ajudar. Mas uma coisa que eu acho que é bem prática, né, para os pais e para as mães, leve a criança para um ambiente tranquilo, né, faça com que ela se sinta à vontade, não pressione, não faça perguntas diretivas ou sugestivas, né? Sempre perguntando, alguém tocou, não o fulano tocou, o Beltrano tocou, né? Porque isso acaba induzindo a criança, né? E muitas vezes a criança pode trazer um relato que não é verdadeiro. Não faça com que a criança se sinta acuada, né? Ou pressionada, ou intimada. Deixe ela realmente tranquila. Se é uma criança pequena, no jogo ali, na brincadeira, né? Pode fazendo perguntas, né? Para que a criança possa estar trazendo a situação, né? E é como eu e a Clariana dissemos, ela vai falar se ela se sentir segura e tiver um relacionamento mais de confiança mesmo com essa pessoa, né? E outra coisa, sempre que a criança contar, acredite nela. Se é verdade ou não, né? Depois vai ser avaliado isso, mas no momento que ela estiver contando, valorize o que ela está falando, acredite no que ela está falando. Porque quando a criança, várias crianças, adolescentes me falaram que contaram e os pais não acreditaram, né? E aí foi um dos motivos que ela não falou mais e a pessoa continuou abusando, né? Perpetuando esse abuso por assim muito tempo, né? Quer complementar, Clariana? Acho que já falou muito bem, Mari, mas só para retomar o livro, né, que você deu a dica, então, para às vezes os pais se sentem seguros, querem usar alguma ferramenta, né? O Pipo e Fifi, então anotem aí, eu não sei se depois a Carol pode passar, acho que a gente tem o PDF, né? Ele para você ver no seu celular. Então, use historinhas, né? Às vezes não sabe como iniciar, está inseguro, né? Conte uma história, né? E veja como é que seu filho vai se relacionar com a história, o que ele vai falar.
mas com tranquilidade. É exatamente o que a Mari falou, sem pressão, com calma, sem acusação, né? Criar esse ambiente, né, de confiança, né, de amor, de respeito, para a criança se sentir amada e a gente não causar mais dano ainda, né, no psicológico dessa criança, né? Se a criança passou ou não, ela já vai estar muito abalada, então é importante a gente respeitar o espaço da criança. Isso aí. Um outro material que eu lembrei é O Segredo de Tartanina. A Carol vai colocar a referência aí. Já tá, gente? A já referência aí dos materiais já tá aparecendo ali para o pessoal. Alguma Ótimo. referência. E o número também, desculpa, Maria, só para a gente Não, agilizar mesmo, tá? Que a gente já tá no nosso pode ir, Carol. Uhum. É só porque Mas, eu lembrei desse livro. Uhum. tranquilo, tem as referências ali e tem aquele número de WhatsApp. Você quer o material, quer saber o material? Nós temos o PDF, a gente envia para você. Pede para nós o material que nós podemos encaminhar para você, não tem problema algum. Tem mais 3 perguntas aqui, eu não vou conseguir responder todas, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu acho que são perguntas pertinentes. Questões assim, de pais separados, por exemplo, ou de pais solteiros, de mães solteiras, né? Que infelizmente hoje a gente vive num país aí onde a estrutura familiar às vezes é um membro, um pai, né? Um cuidador e a criança. Então, situações aí que geram dúvida. Por exemplo, uma parte estar percebendo que quando está com outra parte está sendo exposto a situações que não são legais, né? Como, por exemplo, aqui, está sendo exposto recentemente dentro de casa, vendo a relação dos pais, né? Vendo a relação do outro com o namorado, enfim, situações assim. E outra situação também ficar com medo de se relacionar com outra pessoa que não seja o pai, que não seja a mãe, pensando em cuidar dessa criança, né? Então, mas eu gostaria de me relacionar com outra pessoa. Então, como ensinar meu filho, como fazer meu filho ter cuidado em relação a ter dentro de casa uma pessoa que não é o pai, que não é a mãe verdadeira, né? Então, essa questão aí de pessoas extras, né? Agregadas no bom sentido, às vezes, e às vezes nem tanto, mas enfim, que começam a fazer parte da família da criança. Como reagir? Então, resumindo, como reagir quando um pai percebe que no outro contexto está acontecendo algo, né? Vamos começar por aí. Carol, eu acho assim que é a questão bem de trazer à tona a verdade e clarear, chamar esse companheiro ou essa companheira, né? E trazer, olha, eu estou percebendo isso e isso não é legal. Você sabe que é crime, lembra que a gente disse que não é só quando toca, quando expor a criança a cenas, né? Ou atos sexuais também é, né, abuso, né? Também é crime, né? Então, poder chamar esse companheiro, essa companheira, e se ainda assim ele não ouvir ou ela não ouvir, aí, né, tem as vias legais aí para estar protegendo essa criança, como nós trouxemos aqui. Mas eu acho que, em primeiro lugar, o diálogo, né? Tem sempre que conversar. Eu acho que, e se o pai e a mãe amam essa criança, eles vão pensar no bem-estar da criança, né? E se a outra parte não está tendo esse bom senso, aí a parte que está percebendo que está inadequado, então tem que tomar uma atitude para proteger o seu filho ou sua filha, né? E a questão de se relacionar, né, com outra, eu deixo de me relacionar porque eu tenho medo, por exemplo, de colocar um homem na minha casa e eu tenho filhas adolescentes. É a questão que nós falamos até agora, de orientar essa filha, né, essas filhas ou essa filha, esse filho, né, e digo, bom, a mãe, né, está se relacionando com outra pessoa, então ele é namorado da mãe, ele não tem permissão para tocar em você, enfim, deixar o filho e a filha, como nós explicamos até agora, livre na liberdade de contar se algo, né, ou acontecer, ou chegar a tentar fazer algo, né, com essa criança ou com esse adolescente, né? Mas são situações que nós vivemos hoje em dia na sociedade, e é bem complicado, e eu sei da pergunta porque a gente sabe que acontece, né? Muitas vezes acontece, né? Então, de poder alertar. Eu acho que
esse é o objetivo da nossa live, né? É poder estar orientando a criança e o adolescente de realmente se sentir seguro para contar se algo assim acontecer, né? Obrigada, Mari. Exatamente. Exatamente, Mari. Só complementando, né? Eu acho que tu já falou tudo. Mas primeiro, né, é exatamente o que a gente já vinha falando, a questão da conversa, ela é fundamental. Então, se vocês são divorciados e a criança ela vai passar tempo na casa do pai, da mãe, e você está notando que a criança tá apresentando algum comportamento, algo lá está acontecendo que você está desconfiando, senta, né, com o pai da criança, com a mãe da criança, com o cuidador e conversem. É importante, mostre esses dados, né, o quanto de dano pode causar na cabecinha da criança, do adolescente também, né? Às vezes a gente fica se referindo muito à criança, mas o adolescente também. Então é importante, né, a gente ter em mente, né, que isso pode causar dano, isso pode trazer, né, sérias consequências para a saúde física e mental dessa criança e mostrar esses dados, né? Então é importante sentar e conversar, porque, né, com certeza é difícil a gente ter o controle na casa, né, da outra pessoa, mas a conversa é muito importante e conversar com a criança toda vez que ela chegar em casa, orientar ela, né, para ela ligar, te contatar, enfim, conversar com ela se algo aconteceu, né? Então, esse espaço de conversa, pessoal, é fundamental. Criem esse espaço de conversa com a criança, com o adolescente de vocês. Não perca essa oportunidade. Algumas perguntas mais práticas, como até que idade é normal um pai tomar banho com os filhos? Permito, não permito? Eu penso, quando a gente entra nesse assunto, né, que causa muita polêmica, né, porque algumas famílias acham bem tranquilo, outras acham que não, eu acho que a gente tem que ter sempre em mente que mensagem a gente está passando para a criança, que ambiente a gente está construindo com essa criança, né, se o pai toma banho, né, nu com a sua filha, ele pode estar passando uma mensagem que é normal um homem adulto tomar banho com uma criança nu, entende? Então, vai muito disso. Será que eu estou protegendo, né, quando eu tomo banho nu com a minha filha ou com meu filho? Porque a criança pode achar que isso é normal, né? As pessoas tomarem banho nu, enfim. A questão também que perguntam muito agora, eu lembrei, Carol, quando tu veio com essa pergunta, é pais e mães que beijam os filhos na boca, né? De repente, isso vai criar uma rotina ou uma ideia para a criança de que sim, ele pode sair por aí beijando na boca. Ah, mas eu beijo e digo que é só eu e a mamãe que ele pode beijar. Gente, pode dar beijo na bochecha, na mão, né? Enfim, precisa ser na boca. Enfim, o pai pode tomar banho de calção, né? Precisa ser nu. Né? Isso vai de cada família, mas a gente também não quer entrar dentro das casas, né? Mas muitas vezes aí pode acontecer o abuso. Não, era algo inocente, eu estava tomando, né, banho com a minha filha, enfim, né, com meu filho, a mãe, porque a gente fala muito do homem, mas mulher também é abusadora, né? Então vai muito disso, né, da cultura das famílias, mas que mensagem eu estou passando para os meus filhos, né? Não sei, Clariana, queres complementar? Não, eu tô total de acordo, Mari. Eu acho que mensagem que a gente quer passar para essa criança, né? E a criança está se desenvolvendo, né? Ela tem várias coisas na cabeça dela. Então, assim, né, eu preferiria, né, dizer para aproveitar outros momentos com a criança, né? Se precisa tomar banho junto, não dá para jogar um jogo junto, sentar para desenhar junto, contar história junto, né? Precisa ser o tomar banho, que é um momento de tanta intimidade, né, que a pessoa está ali para, né, para se lavar, enfim, precisa ser aquele momento, né, o tempo de qualidade de vocês. Então, eu concordo com você, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar, né? O que a gente está querendo passar para essa criança? O
Última pergunta. É ruim se trocar na frente da criança? Que a criança veja as partes íntimas do pai e da mãe? Quer responder, Clariana? Enfim, eu não sei se é uma opinião, né, mais particular, mas eu acho assim que depende muito, né, da criança, da forma que acho que não tem problema de se trocar na frente da criança, né? Mas qualquer coisa que a criança começar a comentar, que ela falar, eu acho que é importante, né, explicar, ter preparado para explicar também. E se você se sente desconfortável, né, em se trocar na frente da criança, não se troque, né? Se você acha que não é apropriado. Mas, enfim, eu deixo para você, Mari, mas essa é a minha opinião. Acho que tem que tomar muito cuidado. Na verdade, assim, ó, é como eu disse antes, tem famílias que acham isso muito normal e acredita que isso faça com que a criança não crie num ambiente, qual é o termo que eu ia usar que me fugiu agora? Enfim, de safadeza, não era esse termo, gente, me perdoe, eu me fugiu o termo. Mas, enfim, se o meu filho tem curiosidade, por exemplo, a mãe tomar banho com a menina é muito comum, muito normal, né? Enfim, né, tem as mesmas partes íntimas, mas eu volto naquela questão, que mensagem eu quero passar para o meu filho e para minha filha, né? De repente, quando a criança é pequenininha, se trocar, mas conforme vai crescendo, de repente a própria criança fica constrangida, né? Como eu disse, isso vai muito de família para família, mas eu acho que dependendo se isso vai trazer um risco, né? Mas tem eu vi bem rapidinho assim, trazendo um exemplo para elucidar essa questão. Quando eu assisti uma palestra da autora do Pipo e Fifi, né, a Caroline Arcari, não, ela traz uma palestra que ela deu para a rede de proteção. Ela disse que uma menininha ela era cuidada pelo vô e pela avó, né? A mãe trabalhava fora e sempre depois do almoço o vô sentava na porta da casa e a menina no degrau de baixo e ele fazia trancinhas nela, né? Então o vovô fazendo as trancinhas. E conforme ela foi crescendo, ela ficava de costas para ele, ele fazia as trancinhas. Conforme ela foi crescendo, ele pedia para ela virar de frente e fazia as trancinhas. Só que das trancinhas a mão já escorregou para o seio, né? E ali ele começou a abusar dessa neta. Só que para ela sentiu estranho, mas ela pensava, é o mesmo vovô e a mesma trancinha. E aí ela foi crescendo e o vô começou a chamar ela para o quarto para fazer as trancinhas. E a avó não percebeu nada. E aí ele começou a abusar dela, que ele começou a fechar a porta do quarto. Daí na cabeça dela, ela disse, bom, agora eu não tenho dúvida, é o mesmo vovô, a mesma trancinha, mas ele está me abusando. Ela contou para a mãe não acreditou. Ela contou para a avó não acreditou. E só que quando ela era pequena, o vô dava banho, ela tomava banho com o avô, então a mãe e a avó acharam aquilo muito normal ele ir para o quarto, né, com a menina, já uma pré-adolescente. Então, assim, é nesse sentido, entende? Muitas vezes o se trocar na frente não é o problema, mas o que isso pode despertar na criança, despertar no adulto, ou o que isso pode trazer de exemplo para a criança? É que nem aquela história, os pais mentem para a criança, mas dizem para a criança não mentir, né? Então, que mensagem eu estou passando para essa criança? É errado mentir? Né? É mais ou menos nesse sentido. Então, você não fique nua na frente dos outros, não deixe os outros tocar, mas dentro de casa, muitas vezes, isso não é passado de uma forma correta, né? Prometo que vai ser a última. Gente, peço desculpa, a gente não vai conseguir responder todas, mas que bom mesmo, porque assim nós podemos fazer mais palestras. A gente pode ver aí as perguntas de vocês, continuem mandando, porque é muito importante entender quais são as dúvidas da comunidade para a gente prosseguir com isso, né? Última questão.
Mas como não erotizar o corpo humano? Porque antes de um peito ser um peito, ele é parte do meu corpo que Deus criou. Antes do bumbum ser um bumbum, ele é parte do corpo que Deus criou. Então, como ter esse cuidado também para que o corpo não seja visto pela criança apenas como um corpo erótico? Difícil essa, né? Não, muito fácil essa. Quer falar, Clariana? Posso falar? Gente, pegando bem esse gancho aí de que, né, Deus criou o nosso corpo, é conversar com a criança. O seu corpinho é lindo, você tem os bracinhos, as perninhas, enfim, né? Ah, agora me surgiu e se a criança não tem, né? Enfim, gente, é muito simples. Dizer para ele que o corpinho dele, é algo precioso, que precisa ser cuidado, protegido. Tem crianças que não querem tomar banho, né? Então a gente diz: não, o teu corpinho tem que estar limpinho. Enfim, trabalhar desde pequenininho já trazendo essa questão. Como a Clariana disse, existe livros, existe materiais didáticos que a gente pode estar trabalhando com a criança. Aquele livro que eu citei para vocês ali da Tartanina, uma educadora social num abrigo pegou o livrinho e começou a contar a história, né? E tinha uma menina acolhida, assim, ó, que para mim foi o pior caso de abuso e negligência que eu presenciei nesses 6 anos que eu trabalhei nas casas lar. E, na verdade, a educadora social começou a contar aquela história assim para o grande grupo, e aí a menina soltou. É isso que o meu pai faz comigo. E travou, não falou mais. Mas aí ela já deu um sinal para a educadora social de que algo errado aconteceu, né? Então, os pais podem pegar um livrinho, né? Tem livrinhos maravilhosos aí, que trabalham as partes do corpo, e lá, né, dentro da historinha, eles trazem que o corpo é da criança, precisa ser respeitado, não pode ser tocado, né, por outras pessoas, não pode ser machucado. Eu acho que é nessa via aí. E trabalhando a questão da espiritualidade, né, para quem tem essa questão aí, da espiritualidade, é dizer: olha, Deus fez o seu corpinho para você cuidar, não deixar as pessoas tocarem, né? É um direito seu não deixar ser tocado, enfim, né? De uma forma assim, dependendo da idade, mais light, e dependendo se é maior, trazendo as questões de uma forma mais clara, né? Para um adolescente, por exemplo. Quer complementar, Clariana? Não, Mari, até eu me lembrei porque a gente tinha conversado, né, isso anteriormente, e eu tava lembrando da explicação, exatamente isso, né, que nosso corpo é perfeito, né, e mostrar isso, mas tem partes que são chamadas de íntimas, né, e essas chamadas de íntimas só a gente pode tocar, né, não, sabe, colocar um tabu em cima do corpo, né, como, ai, meu Deus, né, ai, é proibido, é feio, não, é lindo, é maravilhoso, né? Por isso que tem essas partes íntimas, que é só, né, só a gente que pode tocar, só a gente que pode mexer. Então, eu acho que é falar de uma forma bem tranquila, sabe, pessoal? Uma forma bem tranquila mesmo, não, expliquem, né, usando as palavras de vocês, né, não se preocupem, né, se a criança tiver pergunta, né, responde a pergunta dela, conforme seu filho vai crescendo e tiver perguntas, né, responda, né? Não fique com medo de responder. E eu acho que é isso, né? Deus nos fez tão perfeito, né? Cada parte tão perfeita. E tem umas que são chamadas de íntimas, e essas chamadas de íntimas é só a gente que pode tocar, né? É nossa, né? É o direito nosso. O bracinho, a mãozinha, as pessoas tu vai tocar, né? Vai estender a mão para te apertar, né? E inclusive até, pessoal, uma coisa que eu me lembrei, quando às vezes a criança não quer dar beijo, né, nos parentes, Bem e a gente lembrado. obriga a criança a dar beijo, né? Vai, não, tem que beijar sim, tem que abraçar. Não, respeite a criança. Aí a gente já tá trazendo, né, sendo, né, como é que eu vou dizer? Ai, fugiu a palavra agora também. Tá infligindo o direito da criança, né? A gente tá trazendo que não, olha, você é obrigado a fazer isso, né? Então é importante, se a criança não quer abraçar, se a criança não quer beijar, não tem problema, é o direito dela não Respeita. querer Uhum. abraçar e beijar.
Respeito, exatamente. Pessoal, eu quero muito agradecer vocês, gurias, agradecer a presença, a participação de vocês, agradecer as pessoas que assistiram essa live. Ela vai ficar gravada, nós pretendemos postar ela também no YouTube. Compartilhe para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Uma informação que eu quero deixar também importante é a seguinte: ficou com alguma dúvida? Você está com alguma situação pontual que você não sabe como resolver? Traga para nós. Nós vamos te orientar da forma que cabe a nós, da forma que nós conseguirmos, mas eu tenho certeza que as gurias, a Clara e a Mari, também estão aqui para orientar, para auxiliar. Então, não fique passando por isso sozinho. Traga até nós, né? A gente sabe que Jesus, ele disse que os fardos são mais leves quando a gente carrega. Ele disse que nós precisamos nos ajudar. E a gente sempre vai, em Jesus, encontrar uma solução. A gente está aqui para ajudar. A gente não acha que alguém é perfeito, que as pessoas são perfeitas, ou que a gente vai acusar o abusador, a abusadora. Todos precisam ser tratados, mesmo porque a gente sabe que um abusador, uma abusadora já passou por isso, está reproduzindo, provavelmente, né? Então, são feridas que precisam ser tratadas. Então, independente de qual seja a sua situação, procure ajuda, chama no WhatsApp, liga para os números que nós compartilhamos, nós vamos te orientar da melhor forma possível. Queremos agradecer muito, espero que as dúvidas tenham sido sanadas, mas se ficou alguma dúvida, faz uma pergunta, a gente pensa em próximas lives, ou a gente tem um direcionamento mais pastoral, individual, com as questões que forem trazidas. Não tenha medo, como foi falado, o medo às vezes trava, e a gente está aqui para destravar os medos, destravar os tabus, destravar o que não é falado. Muito obrigada pela presença de vocês, eu acredito que é assim que a gente pode fazer a diferença, é assim que a gente pode levar o amor de Jesus para mais pessoas e evitar dores, né? Dores causadas pela falta do amor de Jesus. Então, gurias, eu quero agradecer muito, Clariana, Marivanda, que Jesus abençoe muito a vida de vocês, o pessoal que está na produção aqui, a Paula, Davi Guilherme, que está na produção aqui por trás. Muito obrigada mesmo a todos por todo o engajamento, todo o esforço para que a gente possa ter feito essa live acontecer. Gurias, se quiserem dar o tchauzinho final, então já vamos encerrar. Eu agradeço a presença do pessoal aí que acompanhou a nossa live. Espero poder ter ajudado, né, o mínimo que seja com o meu conhecimento, né, a experiência. Agradecer também a parceria aí da Clariana, da Carol. Foi muito bom, né, ter compartilhado com vocês essa live. E sempre que precisar, né, me coloco à disposição, o pessoal também, né, que acompanhou, se tiver dúvidas, né, a gente está lá no Face, a gente está no Instagram, então entre em contato, né? Eu vou estar saindo de viagem agora, sexta-feira, mas dentro do possível eu vou ir respondendo ali o pessoal, né, que de repente fizer alguma pergunta. Mas é isso, só agradecer então o pessoal da Batista da Comunhão, dizer que eu me senti realmente muito honrada de poder ter contribuído com um pouquinho aí do meu conhecimento, tá bom? Obrigada mesmo e boa noite. Também queria agradecer, pessoal, obrigada pela presença de vocês, né? Se vocês estão aqui hoje nessa live é porque vocês realmente se importam, né? Porque vocês se importam com seus filhos, porque vocês querem o bem deles. Então, parabéns para vocês que ficaram até agora com a gente, que entraram hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Também coloco à disposição qualquer dúvida, o que vocês precisarem, né? Estamos juntos, somos um corpo, né? Somos um corpo e quando a gente trabalha como corpo, a gente se fortalece, né? Então, é isso aí. Eu queria agradecer a Carol, o pessoal que está aí por trás também nos ajudando, a Igreja Batista da Comunhão também pelo convite. É uma honra estar com vocês participando nessa noite. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Foi um prazer. Um beijo, pessoal. Até mais. Até breve. Vamos encerrar aqui, então.